Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do YouTube. E hoje eu vou pintar uma obra de uma releitura de Frida Kahlo. Então você vai ter a oportunidade de ver passo a passo dessa pintura que vai fazer parte de uma nova exposição que eu estou montando. Então se você gostar desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, adicionar o sininho e me ajudar a compartilhar. Vamos lá? Já separei a tela. Essa tela tem 50 por 60. O primeiro passo é você desenhar a tela para depois começar o processo de pintura. Agora o desenho já está praticamente concluído. Vamos começar agora o processo de pintura. Eu coloquei alguns desenhos que eu achei interessante porque o título dessa obra, apesar de ser uma releitura, porque é em memória de Frida Kahlo, ela tinha suas próprias indagações para poder compor a sua arte. Mas no meu caso eu vou intitular esse quadro com o nome Frida Kahlo no Caminho das Borboletas, porque dentro do meu processo criativo eu gosto muito de falar dessa questão da metamorfose, né? Da questão das borboletas, que eu acho um processo significante. A lagarta, ela passa por um processo de dor até ela se tornar borboleta, né, que é o voo rumo à liberdade. E eu creio que todos nós, seres humanos, lutamos por esse processo na nossa vida também. Para fazer a pintura do quadro, eu separei essas cores. Eu vou usar óleo sobre tela, tinta a óleo. Então eu peguei essa cor bege, eu peguei a cor amarela, esse amarelo meio limão, e um pouco de marrom nessas três escalas tonais, né? No marrom claro, o marrom médio e o marrom escuro. Isso tudo para a gente fazer sombreamento na pintura do rosto. Então, geralmente eu passo primeiro a base mais clara, que é a base da cor bege. É a primeira base que eu costumo passar. E o bom da tinta a óleo é que você vai podendo fazer as misturas das cores de uma forma unificada. Não precisa você esperar o processo, porque essa tinta ela vai demorar, né, praticamente 30 dias para poder ficar totalmente seca. Então você vai ter possibilidade aí de usar essas cores bastante tempo até chegar na tonalidade que você deseja. Então o que acontece? Agora eu vou pegar um pouquinho de marrom para fazer o sombreamento do olho, como você está vendo. Esse é o estilo que eu gosto de fazer. E detalhe, a sensação é como se você tivesse mesmo dentro de um processo criativo que você vai ter que usar sombreamento. Eu já faço logo direto, vocês podem ver, eu não estou olhando em nenhum outro local. Então você vai pegando e vai fazendo sombreamento nessas partes, que no caso dos olhos. Procure, e toda vez que você fizer sombreamento, você pode observar que automaticamente você vai dando volume, você vai dando relevo para a pintura. Ela vai deixando de ficar aquela coisa opaca, e o sombreamento vai dar uma oportunidade de ficar uma coisa mais realista. Então, geralmente aqui embaixo dos olhos eu coloco um pouco mais de uma cor mais forte para poder dar aquela ideia de expressão do olho mais natural. E depois eu venho com a parte do creme, né, para poder diluir um pouco essa cor para não ficar tão forte. Então vocês já podem ver, e boto também sempre um pouquinho de amarelo, que é para dar um pouco de brilho na imagem, na pintura, né? Para dar um pouco de luz, como se fosse uma luz que está pegando de dentro para fora. Agora eu fiz a base totalmente a mais clara no rosto praticamente inteiro. Agora eu venho com a cor do marrom para fazer as tonalidades de sombreamento do nariz, para fazer volume também. Esse processo
dentro da arte da pintura é chamado de esfumato, né? Que é quando você vai dando uma tonalidade diferente para dar um tom mais de pele. Você vai usando o marrom para dar um sombreamento. É interessante nesse processo você ter o autocontrole, você não pode botar muita tinta. E não sei se você percebe a forma com que eu trabalho com a tinta óleo. Eu estico bastante a tinta, né? Eu não permito que a tinta fique grosseiro. Cada artista tem a sua forma de pintar. Aqui você está vendo que eu já estou usando uma cor mais escura, porque está se aproximando do pescoço. Então tudo isso vai dando uma profundidade à pintura. Detalhe que todas as minhas Fridas, todas elas têm um rosto diferente, né? Como a exposição vai ser uma homenagem à mulher, então é muito bom essa como a releitura ela tem essa oportunidade de dar oportunidade da gente fazer várias versões, né, do rosto feminino. É interessante que algumas obras que eu vendi foi porque algumas pessoas se identificaram com a pintura, elas se acharam parecidas com a obra. Então isso também é uma boa estratégia para você poder dominar o mercado, né? Conseguir ter mais saídas. Então o artista sempre tem que buscar inovar de alguma forma. Agora eu estou fazendo aqui a pintura dos olhos. Eu usei uma escala tonal de marrom, que logo depois eu vou botar uma pigmentação de branco. E também eu vou colocar um pouco de preto, que é para fazer o contorno dos olhos. A gente não pode esquecer que uma das características de Frida é a questão da bochecha meia rosada, né? Então nessa hora a gente tem que tomar muito cuidado para que não fique muito vermelho, artificial demais. Tem que se tornar um pouco mais natural possível. Ela sempre tem esse vermelhinho na bochecha dela. Então coloque sempre pouca tinta no pincel para que não fique muito forte. Que a gente não possa meio que exagerar nessa maquiagem, né? Ela tem que se tornar mais natural possível. No caso da tinta óleo, as suas vantagens estão exatamente pelo fato de você poder fazer algumas correções. Se no caso você errar alguma coisa, você vai poder usar a tinta no caso a base primeiro que eu usei, que no caso foi a creme. Você pode estar utilizando a própria tinta creme para poder estar fazendo as correções necessárias. Eu passei um pouco da cor marrom em volta aos olhos, a sobrancelha, e agora chegou o momento da gente fazer um contorno dos olhos. Nesse momento do contorno, é interessante você deixar sua mão bem leve, porque não pode ser umas linhas muito fortes. Apesar que os meus traços eu gosto muito de usar o contorno forte, é característica das minhas obras, mas esse é o momento da mão correr leve. Então fiz todo o delineador nos seus olhos, depois eu vim para a lateral do olho para dar o sombreamento preto que eu queria,
eu faço como se fosse uma pequena lua dentro do olho, com preto. E depois eu venho nas pontas, fazendo exatamente a parte dos cílios. A parte de baixo é apenas pequenos toques. Depois disso, você pode passar um pouquinho mais forte na lateral, que é onde vai ficar as demarcações. Passa um pouquinho na base, na ponta do nariz. Depois você vem para a famosa sobrancelhas de Frida Kahlo, que ela tem a famosa sobrancelha emendada. Então você pode fazer riscos que deixe ela meia demarcada, que a ideia é que não cubra totalmente a tonalidade marrom, porque senão vai ficar muito artificial. É interessante também que, como eu uso como se fosse desenhos de mangá. Então os dentes geralmente eles não têm divisórias nesse estilo de pintura que é da arte pop. Então o cantinho da boca você coloca um pouquinho de preto e do outro também, que é para dar uma profundidade mais realista. Agora a gente vai começar a parte das flores que está sobre a cabeça dela. Alguns artistas gostam muito de pintar sempre de fora para dentro. Começa pintando a base de fora e só depois começa a pintar a base de dentro. Muitos artistas gostam de fazer isso. Mas no meu caso, na universidade, eu tinha problemas sérios com os professores, porque eu não gostava de obedecer. A minha curiosidade sempre foi ver primeiro o rosto, né? Eu tinha vontade de primeiro ver o rosto, do personagem, no caso da pintura, para depois fazer o resto. Sempre eu tive muito facinho para fazer primeiro o rosto. Então, mas sempre dava certo, né? Apesar, eu acho que cada um tem que desenvolver o seu método. A pintura é algo muito individual. Nem todo mundo faz igual uma obra ou, né, releitura. Então não seria uma releitura. Releitura é exatamente a proposta de você dar as suas características, você inovar um pouco, para que não se torne uma cópia fiel. Agora já estou fazendo os contornos das flores, como você pode ver. É muito simples. Primeiro eu joguei o amarelo, depois joguei o verde em volta. E agora a gente vai dividir. Eu gosto, como eu falei para vocês, de usar tons do contorno sempre grosso, porque essa é a característica da arte que eu faço. Todo mundo tem sua identidade artística, né? E essa é a forma que eu gosto de expressar a minha arte, é com os contornos mais largos. Agora que já está contornado, estou começando agora a fazer a primeira cor que eu estou jogando dentro da borboleta. Elas todas vão ter a mesma tonalidade, poderia ser colorida, mas eu acho que ia ficar informação demais. Então eu vou jogar essa cor e logo depois eu mostro para vocês como vai ser o processo de botar as duas tonalidades para dar um efeito bem legal. E agora que eu botei o amarelo, eu venho com a parte de um pouco do vermelho nessas pontas aqui. É interessante botar os lados. E aí depois que colocou todos os lados, esfumaçar para dentro, fazendo essa como se fosse fogo.
Depois que foi feito o contorno, né, que foi feito o vermelho, é interessante também fazer com preto algumas separações, que isso vai dar um destaque muito grande para elas. O preto geralmente ele vem para fazer esse acabamento da forma que a gente está vendo, que isso vai dar um realismo a mais para a borboleta. Olha só como destaca, né? Faz ficar um efeito bem realista com o preto. Também você pode pegar o meio e fazer umas... Você usa também a separação nas costas. Vai dar um efeito bem realista. Depois de fazer o contorno das borboletas, é o momento agora de finalizar aqui o cabelo, que fica sempre aparecendo por trás. Isso também é importante para dar um destaque. Você está vendo que o desenho começa a sobressair, ressaltar mais. Agora é a hora da gente fazer o contorno da roupa. Eu sempre uso o preto para fazer as costuras, para fazer essa demarcação que eu gosto muito, que dá um efeito todo especial na pintura, né? Como já falei, eu sempre gosto de usar os traços mais largos, porque dá um efeito, um destaque na arte, que já no todo eu vou mostrar para você como vai ficar ela por completo. Aí está, mais uma obra finalizada. Acabei de fazer o fundo, eu escolhi fazer o fundo azul, porque isso retrata bem a cor que a Frida gostava, a sua casa era azul. Então essa aqui foi minha releitura de Frida Kahlo com as borboletas, Frida Kahlo no Caminho das Borboletas. Espero que você tenha gostado. Olha aí, você acabou de conferir a tela pronta. Então, se você gostou dessa arte, se gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, adicionar o sininho e me ajudar a compartilhar. Até a próxima!